A guerra entre Israel e Irã é vista por muitos cristãos sinceros como sendo o cumprimento da profecia de Ezequiel 38 e 39, que trata de Gog e Magog. Mas será que essa interpretação é correta? Assista ao vídeo até o final, porque irei lhe ensinar a usar a própria Bíblia para interpretar as profecias. Antes, eu quero convidar você a se inscrever na comunidade de estudo das profecias que eu estou preparando. Vá no link que está na descrição do vídeo e se cadastre para ser avisado do lançamento, caso você ainda não tenha se inscrito. Tudo bem? Se você já inscreveu-se, não precisa repetir o processo. Vamos lá, em primeiro lugar, por que a profecia de Gog e Magog ela é relacionada a Israel e Irã? Isso acontece porque em Ezequiel 38 e 39 é dito que haverá uma coalizão de nações para atacar Israel. Em Ezequiel 38, versos 2, 5 e 6, 7 nações são listadas como aliadas de Gog no ataque a Israel. Meseque e Tubal, que representam o extremo sul do mundo, conhecido por Israel, Pérsia, Etiópia, Put ou Líbia, Gomer e Togarma, que representam o extremo norte. E aqui está o pulo do gato da interpretação que prevalece no meio cristão hoje. Uma das nações, a Pérsia, mencionada em Ezequiel 38, equivale ao Irã. Gog, da terra de Magog, por ser associado à região norte, é visto como a Rússia e seus aliados. Deste modo, Irã e Rússia, entre outras nações, se uniriam para atacar Israel em um momento de paz, quando ao final Deus dará a vitória ao seu povo. Essa interpretação de que a guerra entre Irã e Israel foi profetizada em Ezequiel 38 e 39, ela também é reforçada pela expressão nos últimos dias, que aparece ali em Ezequiel 38 e 16. Mas, antes de avaliarmos essa interpretação, eu quero identificar com você Gog e Magog no texto bíblico, de acordo com aquilo que o texto vai nos fornecer de informação. Em Ezequiel 38, 1 e 2, Gog é identificado como um inimigo de Israel, que reina sobre Magog, bem como sobre Ros, Meseque e Tubal. Ao profeta Ezequiel é ordenado no verso 2 que profetize contra este inimigo. E no contexto, esse inimigo reúne 7 nações, como já mencionei, e os nomes dessas nações, algumas delas, derivam de Gênesis 10, versos 2, 3, 6 e de Ezequiel 27, versos 10, 13 e 14. O número 7, nesse contexto das nações, aponta para uma conspiração universal, uma trama mundial contra Israel, como dizem alguns comentários. Em Ezequiel 39, 23 e também dos versos 25 a 27 é dito que a profecia se cumpriria quando Israel estivesse vivendo com segurança em sua terra e em paz com as nações vizinhas, sem sofrer nenhuma ameaça visível, como diz a Bíblia disso do Andrews. Só que isso mostra para nós que a aplicação que é feita aos nossos dias não faz sentido, pois Israel não está vivendo ultimamente um tempo de paz e sem ameaças. Porém, intérpretes têm destacado que este inimigo, Gog, é misterioso e que Deus propositalmente não nos revelou detalhes históricos sobre ele. Eu particularmente tenho a impressão de que o Senhor fez isso justamente para não focarmos no cumprimento apenas passado da profecia e para não dividir a nossa atenção com uma interpretação diferente de Ezequiel 38 e 39, que nos é oferecida pelo apóstolo João no livro do Apocalipse. Então, para não desviar o nosso foco, Deus não dá mais detalhes. E como que João interpretou? Vamos lá. Você conhece o princípio bíblico de interpretação de que devemos permitir que a Bíblia seja sua própria intérprete, né? Jesus fez isso em Lucas 24, 27 e 44, quando ele explicou sobre sua morte e ressurreição. Tendo este princípio em mente de que a Bíblia é sua própria intérprete, nós temos que recorrer a um profeta inspirado para vermos como que o Espírito Santo o guiou na interpretação de Ezequiel 38 e 39. E o apóstolo João, o autor do Apocalipse, não aplicou Ezequiel 38 e 39 aos dias atuais,
para a guerra entre Israel e Irã. De acordo com o livro do Apocalipse, a profecia tem um cumprimento específico tanto na época da segunda vinda de Cristo, quanto especialmente no final do milênio. Eu quero que você veja o quadro a seguir, onde eu vou lhe mostrar exatamente como João interpretou esse trecho bíblico. Você está vendo nesse quadro de Gog e Magog de que forma o apóstolo João interpretou este capítulo, esses dois capítulos. Isso é muito importante para nós, porque se ele tivesse dado a esses capítulos uma interpretação para os nossos dias atuais, aí tudo bem. Mas a ênfase dele não é esta. Eu reconheço que nós podemos aplicar Ezequiel 38 e 39 a outras fases, tanto da luta de Cristo contra as forças do mal, quanto a luta dos cristãos. Porém, eu me sinto mais seguro, particularmente falando, em focar nesta interpretação que o apóstolo João deu. Então veja, por exemplo, no quadro ali, em Ezequiel 38 e 39, fala de mortos que se transformam em refeição sacrificial. Isso está no capítulo 39, versos 4 e 20. Já o cumprimento disto, em Apocalipse 19, 17 e 18, está como ocorrendo na volta de Jesus. Então o apóstolo João pega esta linguagem de Ezequiel e aplica para a volta de Jesus. Já o restante do quadro, você percebe algo de muito interessante. Ele aplica para após o milênio. Você vê que na segunda parte do quadro, ele fala de exército, grande multidão e muitos povos. Isso está no capítulo 38, versos 4 a 7 de Ezequiel, e também versos 9 e 15. Lá em Apocalipse 20, versos 7 e 8, o apóstolo João aplica a grande multidão de ímpios que vai rodear a cidade de Jerusalém. A grande confederação de ímpios, liderada por Satanás, que vai sitiar a Nova Jerusalém, a cidade celestial. E quando que isso acontece? Depois do milênio. Olha o que diz o texto. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, esse exército, grande multidão e muitos povos do capítulo 38 de Ezequiel é aplicado à grande multidão, à hoste de ímpios, que será liderada por Satanás após o milênio, na sua última tentativa de destronar a Deus e tomar a cidade santa, que terá descido dos céus. No quadro você também percebe o texto do verso 16 do capítulo 38 de Ezequiel, que diz o seguinte: subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Isso tem um paralelo com Apocalipse 20 ainda, pós-milênio, porém o verso 9, que fala, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então percebe, da mesma forma que Gog e Magog subiriam contra Israel, nos últimos tempos, a grande multidão de ímpios vai marchar e sitiar a Nova Jerusalém que estará descendo dos céus. E depois você vê na última parte aqui do quadro, que fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre Gog, não é? E seus aliados, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Isso está em Ezequiel 38, 22, você pode ler também 38, 23 e 39, verso 6. Este fogo se cumpre pós-milênio também, no capítulo 20, versos 9 e 10. Depois que essa hoste de ímpios, liderada por Satanás, rodeia a cidade santa para tentar tomá-la, diz no versículo 9, no final, que fogo do céu, porém fogo do céu desceu, não é? E os consumiu. E o verso 10 diz que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então você percebe nesta tabela que há um paralelo entre Ezequiel 38 e Ezequiel 39 com Apocalipse 19, mas especialmente com Apocalipse 20, no período pós-milênio.
Então o que isso nos mostra? Que para o apóstolo João, Ezequiel 38 e 39 não tem uma aplicação para os dias presentes em especial, mas para a segunda vinda de Cristo e para eventos pós-milênio. Mesmo que, obviamente, possam existir outras aplicações também para o presente. Mas o foco do apóstolo João é segunda vinda de Cristo e milênio. Esses são os focos do apóstolo e nós deveríamos atentar para a interpretação dele e não para a interpretação de outras pessoas que não são inspiradas. Então você percebe? Para João, Gog e Magog representam o grande exército e hoste de ímpios reunidos e liderados por Satanás, numa tentativa final de destronar a Deus e tomar a Nova Jerusalém, que descerá dos céus após o milênio. Portanto, João usa Ezequiel 38 e 39 para falar, preste atenção, do destino e juízo final de Satanás e de todos os ímpios da história. Para nós evitarmos especulações e consequentes frustrações, é melhor focarmos na interpretação dada pelo apóstolo João. E eu repito, sei que há aplicações, Ezequiel 38, 39, para Cristo e para a igreja na luta contra as forças do mal. E eu respeito tais aplicações. Porém, eu prefiro ficar apenas com esta aplicação que é mais diretamente sugerida pelo Espírito Santo ao apóstolo João, quando ele aplica a Apocalipse 27 a 10. E eu finalizo dando alguns conselhos para os meus irmãos evangélicos. Mesmo que Deus tenha planos para o povo judeu e trabalhe para evangelizá-los, deixe de focar na Jerusalém atual. Porque os profetas inspirados focaram na nova Jerusalém a celestial. Hebreus 11, vamos ler versos 10 e 13 a 16. Diz o seguinte: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Falando aqui de Abraão e outros heróis da fé, qual era a cidade que eles mais aguardavam e almejavam? Não era uma reconstrução da atual Jerusalém. Eles aguardavam a cidade que tem como fundamentos, a cidade que tem fundamentos e da qual Deus é o arquiteto e edificador. Agora veja os versos 3 a 16, preste atenção nisso aqui. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Vamos ver que pátria é esta? Será que o foco dos heróis da fé era uma pátria na terra ou uma pátria no céu? Era a Jerusalém atual ou a nova Jerusalém que descerá dos céus após a segunda vinda de Cristo e após o milênio? Vamos ver? E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Você percebe? O foco tanto de Abraão quanto de outros heróis da fé não esteve na Jerusalém atual, numa Jerusalém aqui na terra. O foco deles está na Jerusalém celestial, na pátria celestial. E você, meu irmão, precisa focar nisto, para que você possa ter uma compreensão correta das profecias, tá bom? E no mesmo capítulo de Hebreus, nós somos informados de uma outra coisa importante, que os filhos de Deus, de todas as épocas, juntos irão para essa cidade celestial. Então por que essa informação é importante? Para você perceber que o foco dos heróis da fé está na Jerusalém de cima, não na Jerusalém da terra. E Hebreus 11, 39 e 40 diz assim: ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito,
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O texto diz claramente, né, que os filhos de Deus, de todas as eras, irão juntos para esta nova cidade, para a nova Jerusalém. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, você percebe também que o apóstolo João também dava ênfase na Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, e não na Jerusalém da terra. E eu vou ler aqui para você um texto que é muito importante, e com ele aqui eu já estou finalizando o nosso comentário, breve comentário de hoje. Eu vou ler para você aqui Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 3. Veja se é possível, meu querido irmão, focarmos em uma Jerusalém atual. Veja se é possível fazermos de Israel uma espécie de relógio profético de Deus. Não é possível, porque os autores bíblicos não focam na Jerusalém atual. Apocalipse 21, 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. O que esses textos nos mostram? Não é? Nos mostram claramente que você, meu querido irmão evangélico, não importa a igreja a qual você pertença, deixe de olhar para a Jerusalém atual, no sentido profético do termo. Óbvio, ore pelos habitantes, ore pela nação de Israel, ore pelas outras vítimas também na guerra do Irã, porque sempre há vítimas de ambos os lados. Ore pelas vítimas, mas não faça de Israel um relógio profético de Deus, porque as profecias referentes ao Israel nacional que não se cumpriram no Antigo Testamento por não terem sido fiéis a Deus, Deus que é fiel cumprirá estas promessas de uma forma muito mais ampla e plena para com todo Israel, que envolve o povo de Deus de todas as épocas. Não é por acaso que em Gálatas 6,16 Paulo chama a igreja de o Israel de Deus. O Israel de Deus, a igreja, é uma continuidade do povo de Deus do Antigo Testamento e não uma substituição do mesmo. Se você mudar esta forma de interpretar, se você focar na Jerusalém do alto e não na da terra, você não vai fazer conjecturas em relação a certas profecias que agora vão se cumprir de uma forma plena com o Israel espiritual, com todo o povo de Deus, por ocasião da segunda vinda de Cristo, e mais especificamente em relação a Ezequiel 38 e 39, essa profecia vai se cumprir de forma mais específica no período pós-milênio. Tá bom? Eu peço que você relembre desta tabela, tá, que eu coloquei aqui para você. Relembre dos paralelos para que você possa perceber o seguinte. Bom, se o apóstolo João enfatizou o cumprimento da profecia de Gog e Magog para a segunda vinda de Cristo e para depois do milênio, então eu, como leitor da Bíblia, como intérprete, farei a mesma coisa. E não vou me deter em interpretações particulares e pessoais de teólogos, por mais sinceros que eles sejam, quando eles aplicam Ezequiel 38 e 39 para a guerra entre Israel e Irã. Nós precisamos, amigos, adotarmos uma metodologia correta para o estudo das profecias apocalípticas. Ok? E eu quero poder sempre aqui estar ajudando você a crescer cada vez mais na compreensão desse tipo de assunto e ajudar você a ter uma relação saudável com a Bíblia e também com as profecias. Se você quiser aprender de forma didática, prática e profunda sobre profecias, faça parte da comunidade Na Mira da Profecia, que eu lançarei em breve. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo no link
que está aqui abaixo na descrição do vídeo. E caso você já tenha se inscrito, não precisa repetir o processo, você já está cadastrado e será avisado. Não deixe de dar o seu like no vídeo, de se inscrever aqui no meu canal e de compartilhar este vídeo com familiares e amigos, para que eles possam compreender que o apóstolo João aplicou Ezequiel 38 e 39, a profecia de Gog e Magog, para a segunda vinda de Cristo e pós-milênio. Leve esta informação para eles, para que eles possam interpretar a Bíblia de forma correta e com segurança. Que Deus guarde a você. Amanhã eu postarei um novo vídeo, que será o vídeo de estudo da lição da semana. Fica com Deus e até lá.